Nessa semana, na novela Abismo de Paixão, Ramiro mata Ingrid e, em uma cena arrepiante, enterra a ex-amante viva. Florência decide revelar toda a verdade para Damião da sua falsa gravidez. Damião invade o casamento de Elisa e Gael e rouba a amada dos braços do bobo. Gael promete matar Damião. E mais, Elisa não resiste aos encantos de Damião e, à beira da praia, fazem amor pela primeira vez. Saiba disso e muito mais a partir de agora, no resumo semanal de 19 a 23 de fevereiro de 2024. Mas antes, deixem seu like, se inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nenhuma novidade. Abismo de Paixão, capítulo 69. Carmen diz a Damião que essa mulher utilizou todo mundo para seus propósitos. A bruxa loira pergunta se ele de verdade entrou na fazenda e viu Ramiro batendo em Ingrid. Damião diz que quando chegou, Ingrid estava muito golpeada no chão. Carmen sabe que tudo isso é mentira e que não foi Damião quem atirou em Ramiro. Betânia chora muito em casa e abraça uma foto da sua família. Henrique vai para casa e diz à mãe que pediu a mão de Paloma e irão se casar. Henrique diz à mãe que espera que ela deixe de lado seus preconceitos para receber um pouco do apoio dela. Betânia, demônio infeliz, entrega para Henrique umas ervas que Sabrina estava tomando, que a fez perder o bebê, porque talvez ele e Paloma queiram isso. Henrique se irrita e decide sair de casa. Carmen tenta colocar Damião contra Gael. Damião ordena que Carmen vá embora dali. Ela diz que eles dois sabem que Elisa não deixou de amá-lo, mas ele é um obstáculo para Gael. Damião diz que Ingrid declarou a seu favor e amanhã sairá livre. Carmen manda ele pensar em tudo o que disse. Lupe vai à cadeia e encontra Carmen. Ele pergunta o que ela disse ao seu sobrinho. Carmen manda ele averiguar. Damião decide dizer algo em segredo de confissão para o tio. Damião diz a Lupe que não atirou em Ramiro Mendonça e foi Ingrid. Lupe pergunta como ele aceitou se culpar disso. Damião diz que Ingrid suplicou para ele que se culpasse do que ocorreu. Paloma chega em casa e pergunta a Ramona por que não lhe disse que falou com Florência. Paloma diz que Florência falou com ela no consultório. Ramona diz a Paloma que Florência está passando por um momento muito ruim, porque tomou decisões equivocadas. Paloma avisa Ramona que Damião enfrentou Ramiro para defender a mãe de Gael e deu um tiro nele. Almerinda se lembra de quando Branca combinou de falar com ela sobre Estefânia, lá no passado. Ela fica intrigada. No dia seguinte, Almerinda, com a cabeça cheia de dúvidas, visita Dom Lúcio e diz que antes de Branca falecer, ela esteve na sua fazenda e disse que ela estava equivocada sobre Estefânia. Almerinda diz que Branca não se encontrou com ela e nem com Augusto, mas que eles se viram. Lúcio diz que Branca deve ter descobrido algo que a martirizou muito, mas que não sabe o que foi. Ele fala que sua mulher levou o segredo para o túmulo. Elisa reclama com Carmen por invadir seu espaço. Carmen diz que Damião vai sair hoje da cadeia. Carmen diz a Elisa que está muito mal com o que ocorreu com Ramiro, pelos negócios do céu aberto. Ela pergunta se Gael pode se encarregar das terras outra vez. Elisa diz que acha que Gael não irá aceitar, porque está muito ocupado com sua processadora. Elisa diz a Carmen que ela e Ramiro levaram o céu aberto à ruína e levantá-lo será muito difícil. Elisa diz a Carmen que se ela quiser pode comprar as terras dela. Carmen não aceita, venderá as terras suas para a sobrinha. Ingrid acorda morrendo de dor de cabeça por não ter encontrado as passagens de avião, já que passou a noite inteira procurando. Almerinda visita o túmulo de Estefânia pela primeira vez na vida. Ela diz que sabe que Carmen odiava Rogério, mas também sabe que ela amava profundamente Augusto, e Carmen foi capaz de ter incriminado ela com o tanto de afastá-la de Augusto e ficar com ele, mas que se não foi Estefânia quem era a mulher por quem Rogério iria abandoná-la, quem seria? Ela se pergunta isso. Elisa encontra Almerinda e pergunta o que ela faz no túmulo da sua mãe. Ela diz que não sabe, porque todos os anos que veio visitar seu marido, nunca veio ali, mas que hoje sentiu a curiosidade de passar por ali. Elisa revela a Almerinda que sim, no passado flagrou sua tia, beijando seu pai, falando de amor, quando sua mãe ainda estava viva. Elisa ordena que Almerinda saia perto do túmulo da sua mãe. Elisa se ajoelha e reza. Lupe pergunta a Gael o que ele tem. Ele diz que está preocupado com Ingrid. Elisa segue chorando e rezando no túmulo da sua mãe. Lupe pergunta a Gael por que não foi ver Damião ainda.
Gael é um ingrato e diz que Damião se meteu na sua vida e na de Elisa, quando era ele quem deveria resolver essa situação com Ingrid. Antônia vê Braulio e Dolores abraçados no hospital. Braulio diz a Antônia que Vicente continua no quarto de Ramiro e não quer sair de lá. Furiosa, Antônia diz que vai levar Vicente de lá mesmo que ele não queira. Antônia pede a Vicente para ir embora. Ele diz que não vai sair dali. Antônia puxa ele para irem. Ramona chega no quarto. Antônia diz ao mimado que ele não pode ver o cara que abusou dela. Vicente diz que seu pai não ficou com ela, porque ela não vale nada. Ramona pede que o adolescente não fale assim com a mãe dele, porque ele não é o único filho que Ramiro tem ali, e esse verme nunca se importou com ninguém além dele mesmo. Ramona vê Ramiro. Gael chega na casa de Carmen. Carmen diz a Gael que Elisa saiu dali bem cedo, contente, porque hoje Damião sairá da cadeia. Carmen pergunta a Gael se não tem medo da história do passado se repetir, com ele e Damião, dois amigos unidos, e Augusto era um ciumento, e Stefânia abandonou Augusto por Rogério. E Augusto e Rogério eram dois amigos. Gael diz que Elisa não vai deixá-lo por Damião e nem por ninguém. Elisa diz ao padrinho que não entende porque Almerinda estava na tumba da sua mãe. Lúcio diz que Almerinda veio vê-lo na sua casa e também lhe fez perguntas do passado. Elisa se pergunta o que essa senhora está querendo descobrir. Almerinda liga para Ingrid e pergunta se ela já tem as passagens de avião. Ingrid mente, dizendo que já encontrou elas, que tem sim, e vai pensar no preço, e amanhã elas conversam. Almerinda pede para elas se verem hoje. Ingrid pede 2 dias a ela. Almerinda pede para ela vir hoje mesmo. Carmen diz a Gael que Elisa vai demorar de chegar e deve estar na capital ou com Damião. Carmen tenta ferir Gael e envenená-lo contra Damião. Damião chega à casa de Ingrid. Ela se alegra por ele estar livre. Ingrid pede que Damião não diga a ninguém nunca que foi ela quem atirou em Ramiro. Elisa chega ali, escuta tudo e pede explicações aos dois. Elisa fica chocada. Damião diz que no dia que aconteceu tudo, estava lá fora, amarrando seu cavalo, quando escutou um disparo e correu para ver o que tinha acontecido e encontrou Ramiro ferido. Ingrid diz que ele disparou. Damião pede que ela não minta mais, porque quando ele entrou, ela tinha atirado em Ramiro. Elisa fica chocada. Ingrid diz que não teve saída e pediu que Damião se culpasse de tudo para Gael não saber do que ela tinha feito. Elisa pergunta por que Ingrid culpou Damião. Ingrid diz que Damião é de uma das famílias mais importantes ali do povoado e ela não é ninguém e com certeza ficaria na cadeia pelos restos de seus dias. Damião pergunta a Ingrid se tudo o que ela fez foi planejado com Gael. Gael se irrita com a bruxa da Carmen e sai da casa dela. Betânia reclama com Gael por andar feliz quando tem como mãe Ingrid, mulher que tirou seu marido. Betânia chama Gael de insolente e diz que Ingrid acabou com sua família e não tem valores nem moral. Betânia chama Gael de bastardo. Gael se irrita. Betânia diz que só um pouca coisa como ele pode escolher Elisa para ficar. Betânia diz a Gael que Almerinda fez bem em afastar Damião dele e de Elisa e de Paloma para estudar fora, lá no passado. Gael tenta provocar Betânia, falando mal de Sabrina e de Henrique. Betânia diz que Henrique saiu com a vagabunda da Paloma e ela o prendeu. Elisa pergunta como Damião se atreve a culpar Gael disso. Ingrid diz que Gael e ele são amigos e não podem brigar. Ingrid jura que não fez isso de propósito. Damião diz que espera e diz a Ingrid que Ramiro continua vivo e se acordar e dizer algo dela, já era. Betânia diz a Carmen que encontrou Gael lá fora e parece que o mundo está contra ela. Ela fala que Edmundo quer levar Ingrid para morar na casa dele e está planejando se casar com ela. Falsa, Carmen diz a Betânia que ela não merece isso e diz que Edmundo está se deixando levar por Ingrid, que está o usando. Gael vai até Edmundo para falar de Ingrid. Gael diz que acabou de ter um encontro com Betânia, que falou mal de Ingrid e começou a falar horrores. Ele diz que não quer gente como Betânia, que critique sua mãe que sofreu demais. Edmundo pede que ele não se preocupe, pois vai calar esses rumores depois que se casar com Ingrid. Betânia vai ao encontro de Edmundo e Gael. Ramona visita Ramiro novamente. O neurologista vai ver Ramiro. O neurologista diz que Ramiro não vai acordar até a inflamação do cérebro diminuir. Betânia diz a Edmundo e Gael que soube que Ingrid fingiu e está sendo maltratada por Ramiro. Gael diz que foi defender Ingrid porque Ramiro estava golpeando. Betânia diz que Ingrid manipulou todos.
todos. Edmundo não se importa e fala que irá se casar com Ingrid. Betânia diz que Ingrid é uma mulher casada e a esposa de Ramiro Mendonça. Edmundo diz que isso é mentira. Betânia diz que isso é um fato e Ingrid e Ramiro casaram há 2 meses. Betânia diz que Ingrid jogou com ele Gael. Paloma é uma sonsa e fica se humilhando por migalhas do Gael, que vai embora pedindo que ela não toque. Ramona diz a Ramiro que o alertou que Ingrid Navarro o levaria à desgraça e com aquela mulher ele começaria a pagar pelo mal que fez. E o inferno dele está apenas começando, porque ele é um homem maldito. Ingrid diz a Elisa que sabe que tomou uma decisão precipitada, mas não aguentou mais os golpes de Ramiro e por isso atirou nele. Ingrid se vitimiza para Elisa acreditar nela. Elisa diz a Ingrid que ela deveria ter denunciado Ramiro antes. Ela fala que o medo a paralisou. Elisa pergunta a Ingrid sobre os segredos da sua tia, que Ramiro guarda. Ela diz que soube que Carmen tem uma casa azul, perto do cenote. Ingrid diz que naquela casa estão os boletos e chama Elisa para saírem. Malu visita Lúcio e diz que veio vê-lo pelo que está acontecendo com Ramiro. Lúcio diz que ela não deveria ter vindo e as coisas ficaram claras entre eles. Malu diz a Lúcio que essa é hora dele enterrar o passado, porque se Ramiro tiver algo a ver com a morte de Branca, está começando a pagar. Anoitece. Paloma sai do consultório e encontra Vicente sentado no banco da praça. Vicente diz a Paloma que seu pai está muito mal no hospital e não quer que ele morra. Braulio chega ali. Braulio diz a Vicente que quer acompanhá-lo para ele não ficar sozinho. Lúcio finalmente visita Ramiro e diz que nunca entendeu, porque ele sempre se meteu com ele e durante anos suportou humilhações dele, as grosserias e teve que aguentar porque seu trabalho na processadora era mais importante do que ele e perdeu seu trabalho por culpa dele. E Almerinda lhe demitiu e chegou a se sentir como um inútil por ter ficado sem fazer nada. Lúcio desabafa tudo com o desgraçado e diz que ele tirou Branca da sua vida, sua amiga, sua companheira, o grande amor da sua vida. Ingrid vai com Elisa para a Casa Azul. Ela não consegue abrir a porta porque não está com as chaves certas. Ingrid arromba a porta com uma pedra grande. Ingrid procura pelas passagens. Ingrid pede que Elisa lhe ajude a procurar as passagens de avião, porque vai resolver todas as dúvidas dela. Carmen chega ali. Almerinda diz a Florência que é muito estranho Damião não ter chegado ainda. Florência estranha por Almerinda não ter ido pessoalmente buscar Damião na delegacia. Damião chega em casa e abraça Florência e a mãe. Gael chega ali, como sempre se achando a última bolacha do pacote. O ciumento agride Damião. Diz que pensou que eles eram amigos e já sabe que não foi ele quem atirou em Ramiro Mendonça e ele fingiu ter defendido sua mãe para ficar como o herói na frente da Elisa. Gael pede que Damião fique fora da sua vida e da Elisa. Damião fica com cara de sonso e não presta nem para se defender ou dar um soco para dar um basta no inseguro. Carmen pede que Elisa saia dali. Ingrid diz a Elisa para ir porque consegue se resolver com aquela porcaria da Carmen. Ingrid pede que Carmen pense bem no que irá fazer, porque irá pro inferno direto com ela. Ingrid inventa que estava procurando uns brincos para emprestar para Elisa. Carmen segue ameaçando de matar Ingrid. Ingrid a enforca também e a ameaça. Ingrid manda ela entender, porque se pensa que ela planejou atirar em Ramiro, pode planejar algo macabro para acabar com a vida dela. Damião chama Gael de estúpido e diz que se culpou do que a mãe dele fez para ele estar no casamento dele e que eles não pudessem cancelar nada. Gael ri. Almerinda pede que os seguranças tirem Gael dali. Trouxa, Damião impede que os seguranças tirem Gael dali. Gael pede ao tonto Damião que se afaste da Elisa. Dolores encontra Braulio e Vicente e diz que trouxe café para eles e uns sanduíches. Paloma pergunta a Ramona se acha que Ramiro irá acordar. Ramona diz que seria melhor para todos que Ramiro nunca acordasse e que ficasse como um vegetal. Ingrid encontra Edmundo na fazenda. Edmundo diz que entrou porque a porta estava aberta. Ele pergunta por que ela mentiu e se é verdade que se casou com Ramiro. Ingrid fica sem saída. Gael volta à igreja. Gael diz ao padre que está muito confuso em relação a Ingrid. Ingrid finge e diz a Edmundo que Ramiro a obrigou a assinar a data do casamento. Ele chora e pergunta por que ela não lhe disse nada e por que acusou Damião e também porque pediu para ele deixar Ramiro morrer. Ingrid manda ele tomar cuidado com o que está dizendo, porque está lhe acusando de algo muito grave.
Edmundo diz que tudo está muito claro. Ele dá essa noite para ela sair do povoado, porque amanhã vai falar com a polícia. Ingrid pede que Edmundo não lhe faça isso. Edmundo então pensa e diz que se ela não for culpada de nada, pode ficar aí no povoado tranquila. Ingrid surta e começa a quebrar as coisas. Quando ela quebra o leopardo do Ramiro, ela encontra as passagens de avião de Carmen e Rogério dentro daquele negócio. Ela fica feliz. Carmen visita Ramiro e diz que disse pra ele que Ingrid Navarro era uma maldita, um maldito perigo, e ele não fez nada. Ramiro acorda do nada e enforca Carmen, que está prestes a morrer sufocada. Abismo de Paixão, capítulo 71. Ramiro solta Carmen e geme de dor na cabeça. Carmen diz que ele está com uma bala alojada na cabeça. Ramiro chama por Ingrid, confirmando que foi ela quem atirou. Carmen promete que trará Ingrid para ele. A bruxa chama a enfermeira para o cachorro. Braulio agradece a Dolores pelos sanduíches. Antônia chega ali, fazendo o maior barraco. Encontra Dolores com Braulio e o filho e reclama. A morena surta de ciúmes. Braulio pede para apoiarem Vicente neste momento, que ele está preocupado demais com Ramiro Mendonça. Antônia diz a Dolores que mesmo estando separada de Braulio, é ela quem tem que estar ali e não ela. Dolores entende, diz que não gosta de escândalos, igual a Antônia, e fala que irá embora. Florência mostra para o marido o terno dele. O moreno admira a barriga da esposa e pensa no filho que eles terão. Florência diz a Damião que lamenta muito que ele tenha brigado com Gael. Damião agradece por ela se preocupar. Ela diz que a mãe dele fez muito mal em afastá-lo das pessoas que o ama. Antônia reconhece a Braulio que por sua culpa o casamento deles acabou, mas sente muita dor em vê-lo feliz com Dolores. Braulio diz a Antônia que ela não conhece Dolores e sempre teve ciúmes dela, mas que se aproximasse mais da mulher, ela veria o quão ela é maravilhosa e doce. Dolores comenta com Elisa sobre o escândalo que Antônia provocou e armou na praça. Elisa diz a babá que foi procurar Ingrid na fazenda de Ramiro e descobriu que ela convenceu Damião de se acusar de ter atirado em Ramiro, já que na verdade foi a pilantra quem fez aquilo. Elisa espera que Gael não surte quando souber disso. Almerinda se lembra de quando Estefânia foi na sua casa pedir explicações a ela sobre os boatos que ela espalhava dela ser a suposta amante de Rogério Arango. A sem coração segue intrigada. A embusteira decide sair. Damião surpreende a mãe, saindo. Ingrid vai à igreja levar um presente para Gael. Lupe recrimina a esperta por ter obrigado Damião a se culpar de um crime que não cometeu, por ter atirado em Ramiro. Almerinda vai à fazenda de Ramiro à procura de Ingrid, para descobrir todos os segredos do passado, mas não a encontra. Carmen telefona para a casa de Ingrid. Almerinda atende. Carmen pede a Ingrid para falarem com urgência. Almerinda diz a Carmen que Ingrid não está ali e não pode falar neste momento. Ela fala que Ingrid está lá sim e que vai saber algo do passado relacionado a Rogério. Carmen se preocupa. Carmen encontra Edmundo e diz que Ramiro acabou de acordar. Edmundo vai ao quarto de Ramiro, mas já não o encontra lá. Carmen se assusta. Ingrid chega à fazenda de Ramiro e vê a caminhonete de Almerinda do lado de fora. Ramiro chega por trás de Ingrid e tapa a boca da sonsa. Ramiro segura Ingrid com muita força e a leva. Dolores encontra a menina Elisa no quintal. Elisa diz que não conseguiu dormir e está preocupada com Gael, quando ele souber que Damião se culpou de ter atirado em Ramiro para Ingrid não ir para a cadeia. Dolores fala que a amizade de Gael e Damião foi machucada há muito tempo e será difícil tudo voltará a ser como antes, e também sobre a amizade dela com Paloma. Gael chega na casa de Ingrid e vê Almerinda lá. Almerinda diz que veio falar de um assunto com Ingrid. Almerinda diz que não pode sair dali sem falar com a mãe dele. Ramiro segura Ingrid à força e a esconde atrás de uma pedra. Ramiro diz que levará ela a um lugar onde ninguém a encontre. Antônia diz a Braulio que Vicente não irá mais fugir e botou o cadeado na porta do quarto dele. Florência guarda o amuleto de Damião com ela. Ela observa o colar e se lembra de quando viu Elisa com o igual. Ramiro levou Ingrid para a Casa Azul. Ingrid finge estar preocupada com ele e manda ele voltar para o centro de saúde. Ela diz que ele deveria estar morto. Ramiro diz que aquela maldita dor de cabeça está lhe matando e sente que sua cabeça vai explodir.
Ramiro maltrata Ingrid. Ele pergunta o que Almerinda fazia na sua fazenda e se ela iria contar tudo, abrir a boca. Ramiro encontra as passagens aéreas de Carmen e Rogério na bolsa de Ingrid. Ela segue chorando. Ramiro amordaça Ingrid. Ela se levanta, tenta fugir, mas ele faz ela cair no chão. Ela bate com a cabeça e desmaia. Ele dorme ao lado dela. Almerinda chega em casa e encontra Damião acordado. Ele diz que queria saber o que ela está planejando. Almerinda pede para fazerem uma trégua, porque ele se casa neste sábado já. Ramiro acorda, mas ainda está com muita dor. Ramona vê Paloma muito deprimida. Florência segue admirando o amuleto de Damião e se lembra de quando viu o amuleto de Elisa na casa de Ramona. Ramona pega o amuleto de Elisa e se lembra de quando Damião foi ali na sua casa comprar os 2 colares. Damião se lembra de quando entregou para Gael um amuleto para ele dar para Elisa. Ele se pergunta onde estará o seu amuleto e como pôde perdê-lo. Elisa olha o vestido que irá usar e, em lágrimas, sente um enorme vazio ao se lembrar de quando Gael deu para ela o amuleto que Damião tinha mandado ele entregar. Elisa diz: "Adeus, Damião. Adeus, meu amor." Ingrid acorda e se vê dentro de uma cova. Ramiro está sentado ao lado dela e diz que estava esperando ela acordar. Ingrid chora e sofre ao pensar no destino cruel e espantoso que lhe espera. Ramiro diz que aquela cova foi a que cavou para Carmen quando ela pediu para ele matá-la, mas que não usou e decidiu guardá-la. Ele diz que vai enterrá-la com a bolsa com as passagens de avião. Ingrid grita e chora. Ramiro pega a pá e começa a jogar terra na cova e enterrar a moça. Em uma cena profundamente agoniante, ele começa a enterrar a mãe de Gael, viva. Ingrid se contorce dentro da cova e grita muito, mas ninguém a escuta e nem vai aparecer ali, já que está muito longe. Mais tarde, Ingrid já está quase toda enterrada e só está com a cabeça de fora. Ramiro está desmaiado. Ele acorda para terminar de fazer o serviço e enterrá-la. Gente, observando a situação, e quando Ramiro estava dormindo, dava perfeitamente para Ingrid aproveitar que ele estava desmaiado e se levantar e fugir. Mesmo estando amarrada, ela conseguiria tirar a terra de cima de si mesma. Só em novela mesmo, viu? O dia amanhece e Ramiro já enterrou Ingrid completamente. Ele se levanta, mas logo desmaia. O neurologista fica surpreso por Ramiro ter saído do hospital com uma bala alojada na cabeça. Edmundo fala que as polícias já estão buscando por Ramiro. Na simples cabana aconchegante de Ramona, Paloma se despede da senhora e diz que irá trabalhar. Ramona ordena que a neta se alimente bem, já que logo terá bebê. Ela pega uma maçã para comer no caminho. Ramona se lembra da sua filha, de quando a moça disse que tinha conhecido um rapaz que gostou muito na fazenda do Zarango, já que Remédios, mãe de Paloma, também trabalhou para Almerinda. Ramiro Mendonça era esse homem de quem ela tinha se apaixonado. Ramona diz sozinha que Paloma e Remédios são tão parecidas que quando amam, entregam tudo. Braulio e Vicente descobrem sobre o desaparecimento de Ramiro. Damião visita Elisa. O garanhão diz à mocinha que Gael soube de tudo e foi reclamar com ele por ter se fazido supostamente de herói na frente dela. Ele esclarece que essas não foram suas razões. Elisa pede que o amado não se preocupe, pois falará com Gael. Elisa descobre por Damião que a Almerinda esteve por trás de todo o assunto e que queria comprar as terras de Augusto, usando Ramiro. Chocada, Elisa critica a Almerinda para Damião e diz que a senhora não cansa de infernizar sua família, sua vida. Damião diz a Elisa que se ela ou Carmen querem vender essas terras, ele está disposto a pagar o preço que vale. Ela se nega a vender para ele. Elisa fala que irá comprar essas terras da sua tia, de algum jeito. Ela fala que sua processadora está indo cada vez melhor. Damião diz que se alegra que ela e Gael comecem tão bem a nova vida juntos e deseja felicidades. Damião diz que espera que com Gael ela encontre tudo, que obviamente ele não pôde dar para ela. Elisa diz que também espera que ele encontre tudo com Florência e com o filho. Ela chora. Ele pede para dar um abraço para se despedir dela. Ela permite. Os dois, muito chorosos, se abraçam pela, digamos que, última vez, antes dela se casar com Gael. Ele se despede da mulher que tanto ama e sai.
Elisa chora. Gael encontra Damião fora da casa de Elisa e pergunta por que ele veio. Por que não vai logo? Por que não some de uma vez? Gael diz a Damião que por toda a sua vida ele e Elisa cresceram naquele povoado e para eles começarem a viver em outro lugar é difícil, mas para ele é mais fácil. Gael reconhece que enquanto Damião estiver por perto, Elisa não conseguirá ser feliz ao seu lado. Damião fala que aquele também é seu povoado e continuará vivendo ali. Gael pede que Damião vá embora dali e que os deixe em paz. Almerinda avisa os empregados que amanhã é o casamento do seu filho e quer a capela perfeitamente limpa. Carmen encontra Almerinda na fazenda. Carmen fala que sabe que ela não falou com Ingrid e que esteve esperando ela por horas. Gael diz a Elisa que está de acordo com ela, deles comprarem as terras do seu aberto, da Carmen. Ramiro anda pela mata morrendo de dor e acaba desmaiando. Paloma acaba encontrando Feioso. Ramiro alucina e vê a mãe de Paloma no lugar dela, a remédios. Sabrina visita Paulo na cadeia. Ele pergunta que demônios ela faz ali. Sabrina diz que acabou de chegar à cidade para ir ao casamento de Florência e antes de ir ao povoado, resolveu passar por ali. Sabrina diz a Paulo que acusou ele por todo o mal que lhe fez, por ter lhe usado. Paulo diz que se cansou dela, porque ela é uma menina boba, com a que ele perderia sua vida. Ela diz que ele acabou preso e sente pena dele. Paulo diz a Sabrina que Florência queria roubar o filho dela para criá-lo ao lado de Damião. Carmen diz a Almerinda que está muito intrigada sobre esse segredo que Ramiro guardou durante anos. Almerinda diz que se trata de algo muito delicado e prefere não falar com ela disso, até ter provas em mãos. Paulo diz a Sabrina que sua sobrinha estava desesperada porque nunca terá filhos e inventou a gravidez para amarrar Damião ao lado dela. Paulo fala que só ficou com ela porque Florência pediu. Sabrina fica chocada e decepcionada. Paloma chega com Ramiro na casa da avó e pede que ela o ajude. Ramona diz que não e fala para Paloma que ela devia ter deixado aquele traste onde estava. Ramona fica assustada ao pensar que Ramiro morrerá na sua casa. Paloma suplica que a avó o ajude. Ramona se desespera. Paulo liga para Florência e parabeniza ela pelo casamento religioso e pela grande festa que fará. Ele diz que acabou de mandar um presente de casamento para ela e será uma surpresa que fará ela se lembrar dele. Gael passeia com Elisa a cavalo pelo campo. Eles se beijam. Damião vê os dois de longe e fica parado, os admirando. Vicente está preocupado com seu pai. Paloma diz a Edmundo que encontrou Ramiro quase desmaiado perto do cenote e sua avó está cuidando dele na cabana. Ramona cuida do Ramiro com suas ervas. Damião chega em casa. Almerinda pede que ele se esqueça das terras de Augusto Castanhon e que não continue chateado com ela. Damião diz a Almerinda que Elisa quer comprar essas terras da Carmen. Almerinda dá uma arma de presente para Damião, para ele se proteger. Carmen chega em casa. Elisa chega ali e ela se assusta. Elisa descobre que Ramiro já acordou e pergunta a Carmen se ainda vai vender as terras do seu aberto para ele. Carmen diz que eles têm um trato. Elisa pergunta a Carmen por que não quer vender as terras para ela. Carmen diz à sobrinha que ofereceu apenas a metade das terras para Ramiro. Elisa diz a Carmen que Ramiro é apenas um pau-mandado e que quem irá ficar com as terras é Almerinda Arango. Elisa diz à tia que seu pai jamais venderia essas terras para aquela senhora. Carmen diz à sobrinha que jamais venderia essas terras para ela. Ela diz que prefere vender para Ramiro, para Almerinda ou para o primeiro que aparecer por aí, do que para ela. Elisa diz que vai brigar por essas terras do seu aberto e por aquela casa. Damião observa a arma que sua mãe lhe deu de presente. Florência pergunta o que ele faz com aquela pistola. Damião diz que é um presente da sua mãe. Damião diz a Flor que talvez seria melhor eles viverem em outro lugar. Florência pede para que no momento esqueçam disso, porque amanhã será um dia muito especial para ambos. A loira está ansiosíssima para concluir seu grande plano. Abismo de Paixão, capítulo 72. Edmundo diz a Gael que Paloma encontrou Ramiro desmaiado e mandou uma ambulância atrás dele. Gael diz que está muito preocupado com Ingrid e está procurando. Edmundo diz que Ingrid está efetivamente casada com Ramiro. Ramiro acorda. Ramona diz que uma ambulância está vindo buscá-lo. Ramona diz que a cabeça dele só não está doendo graças às suas ervas, mas as dores logo devem voltar.
Ramona diz a Ramiro que ele voltará ali desesperado pelos seus remédios, mas essa é a primeira e última vez que o ajuda. Insuportável e grudento, Vicente chega ali e abraça Ramiro. Damião pergunta a Antônia de Florência. Antônia diz que ela saiu com uma amiga. Elisa chega na cafeteria e encontra Sabrina. Sabrina diz que convidou Elisa para tomar café com elas. Florência fica surpresa. Sabrina diz a Florência que Elisa é a que mais se interessa em saber dos truques que ela usou para prender Damião. Ramiro volta para a fazenda. Braulio pede a Vicente para irem. O grudento diz que ficará com seu pai. Ramiro chama Vicente de moleque e diz que não precisa dele. Sabrina diz a Elisa que Florência usa um truque barato. Elisa diz que não se importa, porque Florência já está casada com Damião e amanhã fará pela igreja. Florência diz que amanhã Elisa se casa com Gael. Sabrina fica chocada. Florência pergunta a Sabrina o que ela tem. Sabrina diz a Florência que visitou Paulo na cadeia e ele lhe disse tudo que ela queria fazer com seu bebê, porque não pode ter filhos. Florência diz que está com 6 meses de gravidez. Florência diz a Sabrina que ela é muito ingênua e não devia ter se aproximado de Paulo. Florência diz a Sabrina que ela é a única culpada de ter se deixado enganar. Dona Ramona reza na igreja para Deus ajudar todos, porque a felicidade de muita gente dependerá do que ocorrer nos 2 casamentos. Paloma diz a Edmundo que Ramiro foi para a fazenda e se negou a voltar para o centro de saúde. Henrique chega até Paloma e convida o pai para jantar, porque tem uma surpresa. Paloma lamenta Gael, tudo o que houve com a mãe dele. Ela pede para ele descansar, porque amanhã ele se casa com Elisa. Paloma diz que Elisa pediu para ela ir, mas não sabe se irá. Ela parabeniza ele e deseja o melhor. Gael também deseja o melhor para ela e sai. Edmundo pede para eles jantarem. Paloma diz que está muito cansada e vai ir para casa descansar. Ramona diz a Lupe que veio rezar pela sua neta e pelo seu genro. Lupe diz que tudo se complicou e Elisa, Damião, Paloma e Gael estão tomando decisões erradas e tomara que isso não termine em tragédia. Lupe pede que Ramona fale do que aconteceu há muitos anos e ela conhece melhor que ninguém todos os segredos. Ramona diz que disse isso para Augusto e ele morreu e não pensa em cometer o mesmo erro. Não pensa. Gael diz a Amada que não pode falar com Ingrid e parece que ela fugiu mesmo do povoado. Ramiro chega na casa de Elisa para ver Carmen. Gael pergunta a Ramiro de Ingrid. Ramiro diz que quando voltou à sua fazenda, não encontrou essa merda lá. Ramiro diz a Gael que essa nojenta que ele tem como mãe deu um disparo na sua cabeça. Ramiro diz que trouxe um adiantamento do dinheiro das terras que comprará de Carmen. Elisa diz a Ramiro que não quer vê-lo na sua casa. Ramiro diz que trouxe muito dinheiro. Gael diz ao animal que Elisa não quer ele ali. Elisa pede que o paspalho saia. Ramiro vaza da fazenda. Carmen pergunta a Almerinda se Ingrid apareceu. Almerinda diz que ainda não falou com Ingrid e é como se a terra tivesse engolido ela. Literalmente, né, gente? Carmen pede a Almerinda para fazerem um trato para vender suas terras. Almerinda diz que não tem mais interesse nessas terras. Almerinda diz a Carmen que tinha dado muito mais dinheiro a Ramiro do que ele combinou com Augusto. Almerinda pede que Carmen averigue o contrato porque o preço era muito mais alto. Elisa diz a Gael que sugeriu de adiarem a data do casamento por todas as coisas que estão acontecendo. Gael diz que não. Elisa diz que sabe que ele está dolorido por causa da mãe dele. Gael diz que Ingrid o abandonou novamente, como fez quando ele era bebê. Elisa pede que ele se anime e não fique assim triste. Gael abraça a órfã. Edmundo janta com Sabrina e Henrique e diz estar feliz por ela ter voltado ao povoado. Sabrina diz que está feliz em saber que Paloma e Henrique serão papais. Elisa observa uma foto de Stefânia com Branca, as 2 mulheres mais importantes da sua vida, incluindo, claro, Dolores, que sempre está com a menina. Elisa sente tristeza por não ter a mãe, nem pai e nem a madrinha ali com ela para apoiá-la e para compartilhar sua alegria. Elisa diz a Dolores que não conseguiria sobreviver naquela casa sem ela e a ama muito. Carmen chega ao quarto de Elisa e debocha, dizendo que aquilo tudo é lindo. Carmen vê o vestido de Elisa e pergunta se ela vai se casar com o vestido de uma criada. Elisa diz à bruxa que isso não é problema dela. Elisa diz a Carmen que, graças a Deus, essa é a última noite que passarão perto dela.
Carmen diz que graças a Deus e sai, ironizando como louca. Gael chega em casa. Lupe diz ao filho que preparou algo muito especial para jantarem juntos. Lupe diz que quer que isso seja como uma despedida de solteiro dele. Gael pede que Lupe esteja presente no seu casamento, porque ele é sua única família. Gael diz que Ingrid foi embora dali. Lupe diz a Gael que Ingrid veio procurá-lo e deixou um presente de casamento para ele. Gael diz que sua mãe deixou claro que nunca foi importante para ela. Ele deixa o presente na mesa. Paloma chora muito. Ramona vê a neta e sente pena. Paloma não para de pensar em Gael e deveria se valorizar mais, esquecê-lo de uma vez, né, gente? Amanhece. Elisa está se preparando para o seu casamento. Ramona vai ver Elisa. Ramona devolve o amuleto de Elisa como presente de casamento. Ela agradece, mas diz que tinha se decidido a nunca mais usar aquele amuleto. Ela diz que lhe fizeram uma promessa e hoje vence o prazo. Ramona diz que Florência lhe fez essa promessa. E se tudo sair como ela espera, hoje mesmo ela irá descobrir o que irá acontecer e precisará do amuleto. Elisa fica intrigada. Damião sai do banho. Florência dá bom dia para o marido e dá para ele o amuleto dele. Florência diz a Damião que hoje, por fim, ele entenderá muitas coisas e as mentiras vão acabar. Florência diz que encontrou esse amuleto e quis devolver para ele hoje. Damião diz que aquele amuleto o faz lembrar de Elisa. Florência diz que encontrou o amuleto dele nas coisas de Almerinda. Lupe chega ali. Florência sai para se arrumar. Os empregados limpam a casa de Ramiro. Almerinda visita Ramiro. Ela diz que ele deveria estar no hospital se recuperando. Almerinda diz que lamenta que aquela bala não tenha o matado. Almerinda diz que precisa falar com Ingrid. Ele diz que quando chegou na fazenda, viu que Ingrid tinha pegado todas as porcarias dela e deve ter fugido dali. Almerinda não entende como Ingrid foi embora do povoado com as mãos vazias, sem lhe vender as passagens. Lupe diz a Damião que veio se despedir dele, porque ele estará muito ocupado com o casamento, e logo irá para a lua de mel. Damião diz ao tio que ele lhe fará muita falta. Damião diz ao tio que tudo o que ele diz é muito importante para ele. Os dois se despedem. Lupe abençoa o sobrinho. Os dois se abraçam emocionados. Almerinda diz a Ramiro que Ingrid iria lhe vender 2 passagens de avião que ele comprou para o seu marido. Almerinda diz a Ramiro que se ele guardou essas passagens durante anos, a mulher que iria fugir com seu marido não seria Stefania Bouvier. Ramiro diz que pode ser que sim ou não. Ramiro diz que pode vender as passagens de avião para ela, em troca de 50% da processadora Arango. Almerinda ri, debocha e diz que ele jamais será sócio da sua empresa. Ramiro diz que ela jamais saberá se esteve certa ou errada durante tantos anos. Eles observam o amuleto. Dolores chega ali. Elisa pede que ela lhe ajude a pôr o vestido e arrumar seu cabelo. Sabrina visita Elisa e parabeniza ela pelo casamento dela com Gael. Sabrina pede desculpas por ter feito ela passar um momento ruim com Florência. Ela diz que Paulo lhe disse muitas mentiras de Florência, na qual ela acreditou. Elisa diz que não quer mais ter problemas com essa gente. Elisa pergunta a Sabrina o que Paulo disse. Sabrina diz que Paulo lhe disse que nunca amou e que ficou com ela para conseguir um bebê para a sobrinha dele, que é estéril, e ela não pode ter filhos. Elisa fica chocada. Sabrina deseja sorte a Elisa e que ela seja muito feliz. Elisa novamente observa o amuleto. Damião está com seu amuleto e anda pela casa grande. Ramona vai até ele e deseja sorte a ele. Ela diz que seus amuletos servem para 2 pessoas que se amam e basta um homem e uma mulher usá-los ao mesmo tempo. Almerinda pergunta a Ramona o que faz na sua fazenda. Ramona diz que veio para ter certeza se Damião cumpriu com a promessa que fez. Ramona diz a Almerinda que conheceu muita gente nessa vida, mas ninguém tão errada como ela. Damião fica surpreso ao ver Paulo livre na fazenda. Ele diz que saiu da cadeia hoje e levará sua sobrinha ao altar. Almerinda fica surpresa ao ver Paulo ali. Ela diz que ele não é bem-vindo na fazenda. Paulo chega ao quarto de Florência. Florência diz ao tio que se ele arruinar seu casamento, vai se arrepender. Paulo diz que nunca pensou que ela conseguiria enganar Damião e a sogra durante tanto tempo. Ele pergunta se ela recebeu o seu presente de casamento. Ela diz que sim, e Sabrina chegou ao povoado reclamando. Paulo diz a Florência que não é tão burro. Ele convém mais, fica calado e receber uma grande mensalidade por meses em troca do seu silêncio. Ela pergunta como ele se atreve a pedir isso, a chantageá-la. Paulo diz que nunca gostou de trabalhar e só ela poderá garantir seu futuro. Lupe
Lupe volta à igreja e vê Gael vestido com um terno branco para se casar. Lupe elogiou o moço. Gael pede a bênção de Lupe. Lúcio está na fazenda Castanhão. Carmen ri ao vê-lo. Ele diz que ele deve ser o sortudo que levará sua sobrinha ao altar. Carmen fala que não irá ao casamento e seria muito hipócrita se fosse. Lúcio diz que é uma pena, que ela nunca tentou se dar bem com a filha da irmã, mas diz a loira que ela sentirá falta de Elisa, e quando a moça sair, ela se dará conta do que é viver completamente sozinha, naquela solidão. Dolores chega com Elisa ali. Carmen vê a sobrinha, não diz nada, mas no fundo ela sente inveja. Elisa dá tchau pra tia. Carmen quase chora. E eu até penso que ela tem algo bom nesse coração duro. Mas não podemos nos enganar pelas aparências, né, gente? Os convidados começam a chegar na capela para o casamento de Florência e Damião. Damião sai para chamar Florência. Betânia encontra Paulo ali e fica chocada por ele ter saído da cadeia. Damião entra na casa grande e encontra Florência sem barriga nenhuma. Florência diz a Damião que não está grávida. Ele fica surpreso e pergunta como ela foi capaz de fazer isso com ele, enganá-lo durante tantos meses. Florência diz que merece tudo que ele tem para lhe dizer, mas ele não pode perder tempo reclamando. Florência diz chorando: aqui estão os papéis do divórcio. Eu assinei todos. E aqui tem uma carta onde eu te explico tudo. Agora volte a ser um homem livre, Damião. E foi por isso que eu te devolvi seu amuleto, para você se lembrar que Elisa é a mulher da sua vida e ainda tem tempo de evitar de perdê-la para sempre. Ela sai dali. Damião fica chocado. Florência pede que ele vá atrás de Elisa antes que seja tarde demais. Lúcio leva Elisa até Gael. Eles irão se casar num belo campo. O padre começa a celebrar o casamento de Elisa com Gael. Paloma e Padre Lupe chegam ao casamento e vão assistir à cerimônia com vários convidados. Almerinda está ansiosa pelo casamento de Florência com Damião e pede perdão ao padre pela demora. Florência chega na capela da igreja. Na verdade, na capela da fazenda. Almerinda descobre que a nora nunca esteve grávida. Florência manda todos pararem a música e diz que não haverá casamento. Florência diz a Almerinda que não está grávida e a enganou por todo esse tempo e teve a melhor professora. E ela lhe ensinou a manipular qualquer situação a seu favor. Almerinda fica nervosa. Florência relembra que fez para ela um juramento quando velavam seu pai ali. Almerinda pergunta por Damião. Almerinda sai correndo e grita por Damião. Paulo fica zangado pelo que Florência fez. Almerinda corre pela casa, gritando por Damião, Damião, e chora. Ela empurra a mesa e derruba o bolo. Almerinda arranca o pano da mesa e corre gritando pelo filho, desesperadamente. Almerinda vai ao quarto de Damião e vê que ele pegou a arma. Ela se assusta. O padre pergunta a Elisa se ela aceita Gael como esposo. Bem nessa hora, Damião chega ali com seu cavalo, deixando todos chocados. Damião grita por Elisa e diz que ela não pode se casar com outro homem que não seja ele. Eles e Gael observam. Lupe tenta impedir que Damião cometa uma loucura. Damião pede que o padre não se meta. Damião se aproxima de Elisa e Gael. Ele pede que Elisa venha com ele. Gael diz que ele está louco se pensa que vai permitir que ele leve sua noiva. Damião aponta a arma para Gael. O padre novamente se intromete onde não deve. Dolores e Lúcio tentam intervir. Damião diz a Gael que se ele aprecia tanto a vida, que faça o que ele pediu. Eles decidem ir com Damião. Todos observam seriamente. Damião ajuda Elisa a subir no cavalo. Os dois saem. Gael surta. Lupe e Lúcio soltam Gael. Gael corre, dizendo que vai matar Damião. Lupe faz o nome do pai e diz: Caim e Abel. Almerinda diz a Florência que não encontrou Damião e ele saiu armado e com cavalo. Florência diz a Almerinda que o filho dela está livre e estão divorciados e ele está onde deve estar, com Elisa. Almerinda grita com os dois e ordena que eles saiam da sua fazenda. Almerinda não sabe como foi enganada por Florência dessa maneira durante tanto tempo. Florência diz que ela pisou na sua dignidade, no seu orgulho. Ele humilhou muito. Almerinda tenta bater em Florência, mas ela não deixa. Almerinda bate em Paulo. Florência diz a Almerinda que graças a ela, o filho dela será feliz com a mulher que realmente ama de verdade. Paulo reclama com Florência por arruinar a vida deles. Florência manda ele calar a boca, porque já não terá que pagar pelo silêncio dele. Paulo diz que com a estupidez dela, ficaram na miséria. Florência diz que verá o que faz, mas ele não irá viver encostado nela às suas custas. Ela o chama de parasita.
Paulo ameaça de bater em Florência e ordena que ela vá embora. Ramiro chega na casa de Carmen. Ele diz que Ingrid está morta. Carmen se alegra. Ramiro diz que deu fim a Ingrid depois dela ter o traído. Ramiro diz que veio fechar negócio com ela. Ele entrega o dinheiro. Carmen diz que não há trato nenhum. Almerinda vai para o seu quarto bem triste por ter sido enganada. Almerinda chora muito. Carmen diz a Ramiro que Almerinda foi quem deu aquele dinheiro para ele. Carmen diz que não venderá as terras para ele por um preço tão ridículo. Carmen diz a Ramiro que sabe que as terras valem o dobro do que ele iria pagar. Ramiro sai com o dinheiro. Paloma chega em casa e diz à avó que Damião foi à cerimônia roubar Elisa de Gael. Ramona fica surpresa. Ramona diz a Paloma que Florência não está grávida de Damião e ela terminou com a mentira há tempo. Gael sai a cavalo, à procura de Elisa. Lupe vai até Almerinda e diz que acabou de saber o que houve. Almerinda diz a Lupe que Damião saiu e acha que Florência fez seu filho acreditar que ela esteve de acordo com ela. Almerinda diz ao irmão que não fez isso. Ele pede desculpas, mas diz que ela errou em escolher Florência como nora e agora está pagando pelos erros que cometeu. Lupe diz a Almerinda que quando eles estavam prestes a se casar, Damião chegou armado e roubou a menina de Gael. Almerinda diz que a história se repetiu e ela é a única culpada do que aconteceu. Almerinda diz que perdeu seu filho para sempre. Ramiro começa a sentir as fortes dores de cabeça e se lembra do que Ramona lhe disse. Betânia fofoca com Carmen e diz que Damião levou Elisa e sequestrou ela quando ela estava prestes a se casar com Gael. Carmen fica surpresa. Dolores e Braulio comem salgadinhos e conversam com Lúcio. Gael não consegue encontrar Elisa. Damião leva Elisa para a praia. Ela segue sem falar nenhuma palavra com ele e se mantém calada. Damião prende o cavalo e vai falar com o cara. Damião aluga a cabana perto da praia por 2 dias. Aquela cabana que fica perto do mar. Eles observam o mar daquela linda praia. Ela vê Damião distraído e corre tentando fugir. Damião corre atrás da mulher e os dois se embananam e caem no chão. Ele diz que ela não pode fugir dele. Elisa diz a Damião que não quer ficar com ele. Ele não tinha direito de fazer isso com ela nem com Gael, melhor amigo dele. Damião diz que não poderia permitir que ela se casasse, que ela fosse de outro homem. Ele diz que está louco por ela. E o que fez foi por desespero, porque a ama e não pode viver sem ela. Elisa diz que já não ama e o odeia. Odeia ele com todas as suas forças. Damião grita para ela não dizer isso. Ele diz que sabe que o que fez foi uma loucura, mas a ama. Elisa pede que ele a solte. Ela o ameaça com a arma. Damião diz a Elisa que primeiro ela tem que matá-lo para conseguir ir embora dali. Ele grita para ela atirar, porque só assim entenderá que ela realmente ama Gael e não ele. Elisa segue com a arma apontada para Damião, disposta a atirar. Abismo de Paixão, capítulo 73. Elisa atira pro céu, mas percebe que a arma não tem balas e que ele mentiu. Damião pergunta a Elisa se iria matá-lo. Ela diz que é o que ele merece pelo que fez, por ter abandonado Florência e o filho. Elisa diz que ama Gael e o ama muito mais do que tudo na sua vida. E todo amor que sentiu por Gael não se compara ao que um dia sentiu por ele. Damião pega Elisa e diz que conseguiu um lugar onde irão passar a noite. No povoado, Carmen está sozinha na casa grande e toma vinho e janta no grande silêncio da solidão que ele está vivendo. Carmen começa a apagar todas as velas e vestígios de luzes da casa, que fica totalmente escura. Edmundo conversa com as colegas enfermeiras. Ramiro vai ao centro de saúde e diz que está com muita dor. Ele oferece dinheiro ao doutor, contanto que tire essa dor que está lhe matando. Chove bastante na praia, que Elisa e Damião estão, a ponto de dar muitos relâmpagos. Elisa diz a Damião que ele está louco, se pensa que ela passará a noite ali com ele. Damião diz que ela não tem outra escolha. Ela pergunta até onde ele pensa em chegar, porque não quer nada com ele e só quer voltar para Gael. Damião diz que sente muito, mas isso não vai acontecer. Damião diz que se ela não é para ele, não será para nenhum outro homem. Elisa diz que ele é muito tonto, porque tudo que diziam dela é verdade. Elisa diz a Damião que já fez amor com Gael e se entregou a ele. Damião sofre e pede que ela se cale. Elisa diz a Damião que ele poderá comprovar que é verdade, que Gael tirou sua virgindade. Damião diz a amada que não é como Gael, nem como nenhum outro homem. Ele sai da cabana. A boba fica com cara de choro. Damião vai pro lado de fora e fica na chuva. Ele pega a carta que Florência deixou pra ele. Henrique chega em casa e encontra Florência lá. Sabrina diz a Henrique que Florência enganou Damião. E todos. Henrique diz a Florência que nunca pensou que era verdade o que se dizia dela no povoado.
Florência diz a Henrique que, em vez de celebrar um casamento religioso, deu os papéis do divórcio para Damião e já é livre. Henrique diz que não entende nada. Florência diz que tudo começou quando Almerinda mandou seu pai para a cadeia injustamente. Damião lê a carta de Florência, onde ela conta tudo em detalhes e fala que ficou na fazenda dele como prisioneira de Almerinda e esclarece porque fez tudo o que fez. Florência diz a Henrique que estava desesperada e foi obrigada a mentir para Almerinda. Damião termina de ler a carta. Florência conta que Almerinda armou tudo de quando eles ficaram juntos na cama, quando ele estava bêbado e se aproveitou da situação. Damião guarda as cartas e segue na chuva, surpreso por tantas coisas que sua mãe fez para separá-lo de Elisa. Gael, bobo, está em casa, sentindo saudades de Elisa e se lembra da moça. Lupe vai à casa de Gael e pede para ele vir com ele para sua casa. Gael pede que ele não se preocupe, pois está bem. Lupe diz que sabe que ele não está bem e o compreende. Gael diz que sabe que Damião vai voltar e quando ele voltar vai matá-lo. Lupe diz a Gael que ele não vai matar ninguém e pede que ele não diga isso. Edmundo diz a Ramiro que injetaram um forte analgésico nele. Ramiro diz que continua com as fortes dores de cabeça. Henrique fica chocado com o que Florência pensava em fazer com Sabrina, em concluir com Paulo. Florência diz que estava desesperada por um bebê que jamais daria para Damião. Florência diz que sabe que não tem perdão, mas o melhor para Sabrina foi ter perdido esse bebê. O cara pede que ela saia da sua casa, porque não quer voltar a vê-la em toda a sua vida. Florência diz a Henrique que com a morte do seu pai mudou muitas coisas na sua vida. Ela diz que não pretende que ele lhe perdoe e diz que espera que ele seja feliz com Paloma, já que irão ter um filho. Ele pergunta o que ela vai fazer e para onde vai. Florência diz que não sabe ainda e sai. Edmundo vai à casa de Betânia. Ele diz que Sabrina chegou ao povoado e está ficando na sua casa. Betânia pergunta por que sua filha não veio vê-la. Edmundo diz que Sabrina segue incomodada com ela por tudo que passou. Betânia diz que Paulo saiu da cadeia e precisam proteger Sabrina desse homem. Paulo bebe num bar e sai. Edmundo diz a Betânia que é melhor Sabrina voltar para a casa da tia e vir para ali, só quando Paulo ir para longe. Edmundo diz a Betânia que tudo que ela disse de Ingrid era verdade e ela abriu seus olhos. Betânia diz que sabe que tem que resignar e aceitar que perdeu ele, mas continua o amando. Ele não pensa em voltar com ela. Elisa diz a Damião que quando parar de chover, vai ir embora dali. Damião pede que ela nem tente. Ele diz que vai amarrar ela na cama, para ela não tentar fugir. Carmen está no seu quarto bebendo e se sentindo sozinha. Ela se lembra de quando matou seu marido. Ela escuta alguém entrando na sua casa e quando vai até a porta do quarto, se assusta com um homem, que é Paulo. Paulo segura Carmen à força e dá um tapa nela e diz que sente alegria em vê-la e vai mostrar para ela o que lhe ensinaram na prisão. O verme infeliz, nojento, asqueroso, abusa de Carmen, que grita horrores. Observando a situação, pessoal, eu digo que nenhuma mulher merece passar por isso, por mais ruim que seja, né? Igual a Carmen. Paulo humilha Carmen depois de ter feito amor com ela, à força. A senhora sofre. Ramona segue cuidando bem de Paloma e a alimenta bem todos os dias, para o bem do seu bisneto. Almerinda visita Paloma e pede que ela lhe diga para onde Damião e Elisa foram. Paloma diz que não sabe e mesmo se soubesse não diria. Ramona diz a Almerinda para ir embora da sua casa. Almerinda diz a Ramona que antes de ir quer saber o que ela falou com seu filho, ontem antes do casamento. Ramona diz que só disse a Damião que ninguém pode escapar do seu destino. Enquanto isso, na praia, Damião acorda, muito mal, tossindo muito. Ele diz a Elisa que preparou o café da manhã para ela. Ele desamarra a órfã. Elisa pergunta onde pode lavar as mãos. Ele diz que lá fora tem água. Ela sai e observa a praia. Elisa vai lavar as mãos. Ela pega seu amuleto, o vê e joga ele para longe. Ela observa o cavalo. Damião pede que ela nem pense em fugir no cavalo, porque ele não vai gostar dela. Ele vê que ela jogou o amuleto no chão e o pega. Betânia vai à casa de Edmundo e dá para o ex-marido umas coisas que sempre preparou. Ele diz que está de saída. Ela diz que veio ver Sabrina. Edmundo pede que ela espere Sabrina, que está tomando banho. Almerinda pede a Antônia seus remédios e um copo d'água. Almerinda segue se sentindo mal. Lupe visita a irmã. A rancorosa diz que não tem notícias de Damião e é como se ele tivesse sido engolido pela terra. Betânia encontra Sabrina e diz que Edmundo deixou ela entrar para conversarem. Betânia diz que Paulo está solto e pode fazê-la mal. Sabrina diz que sabe se cuidar. Betânia diz à filha que sentiu muita falta dela. Sabrina diz que não sentiu e sai. Paloma diz a Edmundo que Carmen quer vê-lo. Carmen vai ver Edmundo.
A senhora revela ao doutor que Paulo Landucci saiu da cadeia. Ela pede ajuda e diz que Paulo foi para sua casa à noite e abusou dela. Edmundo não acredita nela. Ela diz que está dizendo a verdade. Ela fala que tentou se defender, mas não pôde. Carmen pede que Edmundo faça uns exames nela para se dar conta do mal que Paulo lhe fez. Edmundo não acredita nela. Carmen mentiu tanto que quando diz a verdade ninguém acredita nela. Carmen diz a Edmundo que Paulo pode fazer mal a Sabrina também. Ele diz que protegerá sua filha. Edmundo não se importa com o que aconteça com Carmen. Ela diz que pensou que ele seria diferente com ela depois do que houve com Ingrid. Carmen diz que ficou muito sozinha, igual ele, e diz que ele foi muito importante para ela. Edmundo diz que há muito tempo deixou de se importar com ela. Carmen toca em Edmundo e o beija à força. Betânia chega ao consultório do marido e flagra os dois aos beijos. Ela fica decepcionada com Carmen e com o velho. Carmen diz a Betânia que ela e Edmundo são amantes há muito tempo. Ela sai dali furiosa. Edmundo diz a Carmen que não voltará a cair no jogo dela nunca, e se ela está sozinha que procure outro macho para se envolver. Edmundo enxota Carmen do seu consultório, igual uma cachorra. Carmen diz que é muito mais mulher do que Betânia e Ingrid, e ele nunca se esquecerá dela. Paloma diz a Carmen que até que enfim ela está começando a pagar por todo o mal que fez. Ramiro vai a um hospital da capital falar com um neurologista. Ele pede que o doutor tire a bala da sua cabeça. O doutor diz que não é nada fácil. Ramiro fica bravo. O doutor manda ele se acalmar, porque precisa fazer uma série de exames antes de ajudá-lo. Ramiro vai fazer todos os exames necessários. Dolores pergunta a Lupe se não soube nada de Elisa e nem de Damião. Lupe diz que não, e ninguém soube, nem sabe onde procurá-los. Dolores morre de preocupação. Insuportável como sempre, Gael não aceita que Elisa não o ama e pede que Lúcio o ajude a procurar Elisa em todos os lugares, cada povoado e cada rio, cada praia. Lúcio diz que será muito difícil. Gael, inseguro, tem medo de perder Elisa para Damião. Enquanto isso, na praia, Damião continua tossindo muito mal. Elisa diz que a chuva da noite não fez bem a ele e ele está com uma cara que nem conta. Ele diz que está bem. Ela pergunta quanto tempo ficarão ali. Ele diz que a ama. Elisa diz que não ama. E mesmo que fique ali presa por dias, meses, anos, isso não vai mudar. E ele está se comportando igual Rogério. E abandonou a esposa grávida e lhe obrigou a vir ali, quando ele sabe que ela não o ama e que está perdidamente apaixonada por Gael. Damião pergunta se é uma loucura ter trazido ela à praia, ao mar, lugar que ela sempre quis conhecer, quando era criança. Damião diz que trouxe ela ali para dar alegria a ela. Elisa sai e diz que vai caminhar. Ele pede que ela não vá muito longe, porque estará vigiando ela. Ele segue tossindo muito. Elisa anda pela praia e observa o mar. Ela se lembra de quando no passado disse para Damião que gostaria muito de ir ao mar e ele disse que poderia chegar lá e que compraria uma casa para ficarem lá. Damião observa Elisa no mar. Ele vai até ela, toca nela e a beija com muita paixão e desejo. Ela o beija e depois dá um chute nele, nas partes baixas. Elisa diz que não quer que ele a beije mais, nunca mais. Damião pergunta por quê e se ela sente falta dos beijos de Gael. Elisa diz a Damião que morre de vontade de voltar com Gael, de estar nos braços dele. Damião pede que ela não diga mais nada. Elisa diz que depois que se entregou a Gael, não quer estar com mais nenhum outro homem, muito menos com ele. O mocinho sofre com a rejeição da amada. O doutor vê as radiografias de Ramiro e diz que uma cirurgia pode fazer mais mal a ele. E é um milagre esse tiro não ter afetado mais, nem deixado mais sequelas nele. Ramiro diz que quer tirar suas dores de cabeça. O doutor diz que não tem cura e ele terá que aprender a viver assim. Sabrina diz a Padre Lupe que precisa que ele assine uma carta de recomendação a ela, porque quer ir trabalhar numas comunidades religiosas que ajudam mães solitárias e mulheres que sofreram abuso sexual e psicológico. Betânia chega na igreja e se opõe à decisão da filha de ir para a África. Sabrina diz que já é maior de idade e não precisa da autorização dela. Sabrina diz à mãe que quer se afastar dela. Carmen liga para Almerinda. Ela pergunta se é Damião. Carmen diz a Almerinda que o filho dela roubou sua sobrinha e a história se repetiu novamente. Carmen diz a Almerinda que Damião e Elisa podem sofrer um acidente e estar mortos, o mesmo que aconteceu com Estefânia e Rogério. Almerinda passa mal da pressão. Betânia diz a Sabrina que estava indo desabafar com Lupe porque não tem com quem desabafar e perdeu seus filhos, suas amigas. Sabrina diz que se anima muito por ninguém querer escutar mais as fofocas dela.
Sabrina diz à mãe que não quer terminar como ela, uma velha fofoqueira. Betânia diz que hoje é o pior dia da sua vida e viu Edmundo aos beijos com Carmen. Paloma lamenta com Edmundo tudo o que aconteceu e fala que estava distraída e não viu Betânia entrando no escritório dele. Paloma fala que vai deixar o trabalho e decidiu ir viver em outra cidade com seu bebê. Paloma diz que Henrique é o homem mais bom que conheceu em toda a sua vida e jamais esquecerá o que ele fez por ela. Paloma diz que Florência é uma mulher livre e Henrique tem que lutar por ela, já que se amam muito. Paloma fala que seu caso, só ela ama Gael, mas ele não sente nada por ela. Antônia encontra Almerinda passando muito mal e a ajuda. Na cidade de Mérida, Ramiro manda falsificar documentos e vai pegar os papéis. O louco mandou falsificar 2 passagens de avião. Edmundo chega em casa. Sabrina diz que sua mãe está muito mal e está preocupada com ela. Sabrina pede que o pai vá embora. Edmundo diz que tudo foi um mal entendido. Betânia pede que Edmundo vá embora da sua casa, porque não tem nada para lhe explicar. Ele diz que ela está se afetando muito. Ela sente tristeza por ele conseguir gostar de outras e não dela. Edmundo diz que seu envolvimento com Carmen foi há muito tempo. Ele diz que lamenta muito tudo o que aconteceu. Ela reclama por ele ter lhe traído quando ainda estavam casados. Padre Lupe vai à casa do Zarango e descobre por Antônia que Almerinda está passando muito mal. Elisa vê Damião passando muito mal, com crises de tosse, e tem uma ideia. Ela ensina o cavalo. Carmen se embebeda. Paulo visita ela. Ela pede que ele a solte. Paulo diz que terá ela cada vez que quiser. Ramiro chega ali e tira Paulo de cima de Carmen. Carmen diz a Ramiro que não precisa da ajuda de ninguém, mas agradece pelo que ele fez. Ela revela que Paulo abusou dela e pede que Ramiro mate o cara. Paloma diz a Henrique que vai ir embora do povoado, porque precisa estar longe de tudo o que está acontecendo. Henrique pergunta se não pode convencê-la de ficar. Ela diz que não. Ele pede para ela ir atrás de Gael e tentar reconquistá-lo. Paloma diz a Henrique que a situação deles é diferente. Paloma diz a Henrique que ele e Florência se amam. Ela agradece por tudo que ele fez por ela e o deixa livre. Ela dá um beijo nele e sai. Ramiro diz a Carmen que sabe que ela ficou várias vezes com Paulo e ela é uma mulher fácil, sem escrúpulos, capaz de ficar com qualquer um. Carmen diz que pode ser, mas ninguém fica com ela à força. Carmen diz a Ramiro que com a ajuda dele ou não, fará Paulo pagar pelo que houve com ela. Ramiro diz que aceita ajudá-la a acabar com a vida de Paulo. Paulo diz a Florência que amanhã volta para o México e não voltará mais para aquele povoado. Florência diz que não quer voltar a vê-lo e ficar ali no povoado e com um pouco de dinheiro que lhe restou, vai alugar uma casinha. Paulo diz que sabe que ela está apaixonada por Henrique e que ficará ali por ele. Almerinda diz a Lupe que não quer morrer antes de falar com seu filho. Ela diz que seu filho tem que saber que Florência também a enganou. Almerinda diz que acha que esteve errada durante toda a sua vida. Ela diz ao irmão que se um dia morrer, ele precisa dizer a verdade para Damião. Almerinda desmaia. Damião acorda na cabana e vê Elisa em cima do cavalo. Ele pede que ela não vá a lugar nenhum. Elisa foge com o cavalo. Damião sofre. Abismo de Paixão, capítulo 74. Carmen diz a Ramiro que sua sobrinha está nos braços de Damião e não pode deixá-la ser feliz, quando ela é a culpada de todas as suas desgraças. A invejosa não sente paz e quer acabar com a sobrinha. Lupe diz a Antônia que o Dr. Tovar está revisando Almerinda. Edmundo diz a Lupe que Almerinda precisa ver um cardiologista, porque pode ser grave o estado dela. Elisa vai a uma farmácia e usa o telefone. Ela liga para Lúcio e diz a ele que está bem e pede que não se preocupe com ela. Lúcio diz a Dolores que Elisa disse que está bem e que eles não precisavam se preocupar. Lupe vai ver Almerinda. Ela não quer ir a um hospital e diz que se morrer, quer que seja ali na fazenda. Almerinda diz que precisa do seu filho e quer que ele volte. Ramiro visita Almerinda e diz que soube que Damião e Elisa fugiram de novo. Ela diz que ele não trabalha para ela e jamais terá tratos com ele. Ramiro diz que se ela pedir nesse instante, pode procurá-los. Ele diz que se ela quiser negociar, pode dar os boletos de avião para ela. Elisa volta para a cabana e percebe que Damião está ardendo em febre. Ele fica feliz por ela ter voltado e não ter ido embora. Elisa dá uns remédios para Damião e cuida do amado. Ele pede que ela não o deixe. Elisa diz que não o deixará sozinho. A moça pede que ele durma e descanse. Ramiro diz a Almerinda que aquelas passagens de avião nunca foram importantes para ele.
Almerinda diz que Ingrid lhe disse que naquelas passagens tinha o nome de outra mulher. Ramiro diz que Ingrid é uma falsa e ela o enganou por toda a sua vida, dizendo que o amava e depois atirou nele. Ramiro diz que veio fazer uma trégua com ela e mostra para ela as passagens falsificadas, onde tem o nome de Rogério Arango e Estefânia. Almerinda pede que ele encontre Elisa e seu filho, porque assim poderão negociar. Elisa vai xeretar na bolsa de Damião e encontra dinheiro e uns papéis. Ela vê os documentos do divórcio dele com Florência e fica surpresa. Lupe pergunta a Almerinda para que Ramiro veio. Almerinda diz que ele veio reforçar que as Bouvier são as culpadas das suas desgraças. Elisa fica surpresa ao saber que Damião e Florência se divorciaram. Ela lê a carta que Florência deixou para Damião, onde ele esclarece todas as armações de Almerinda. Arrependida, Elisa olha Damião e chora. Gael está no lago e grita pelo que está passando. Paloma chora ao vê-lo sofrer. Elisa procura pelo seu amuleto, mas não encontra. Ela fica arrependida de tudo que disse para Damião e por ter jogado o colar fora. Mais tarde da noite, Elisa acende as luzes da lamparina para iluminar a cabana. Depois, ela acaricia Damião e toca na mão dele. Elisa pergunta como ele se sente. Ele diz que melhor e pergunta por que ela voltou. Ela diz que sente o remorso de deixá-lo ali sozinho e doente. Damião diz que ela não teve essa consideração por ele quando estava decidida a matá-lo. Elisa diz que estava muito magoada, mas não iria atirar nele. Damião diz a Elisa que amanhã levará ela de volta ao povoado, já que ela não quer ficar com ele, e sim com Gael. Ramona não entende, porque Paloma está chorando. A burra diz que não suporta ver Gael assim, e está com raiva. Paloma diz que entende Gael, mas ele não pode esperar que um dia Elisa e Damião voltem para se vingar deles. Ramona diz a Paloma que há uma forma de Gael desviar suas preocupações para outro lado. Paloma diz que não dirá para Gael que está grávida e não quer que ele saiba disso nunca. Paloma diz que não se casará com Henrique e diz à avó que ela tinha razão em tudo. E Gael é o pai do seu filho e usou Henrique para enganá-la. Paloma diz à avó que decidiu que vai viajar e ir para longe dali. Ramona diz à neta que então não voltará a vê-la. Paloma pede que a avó venha com ela para viajarem para longe, juntas, e começarem uma nova vida em outro lugar. Ramona fica pensativa. Elisa diz a Damião que o senhor que conseguiu aquela cabana para ele foi muito amável em trazer coisas de comer para eles todos os dias. Damião diz que amanhã pagará por todas as atenções. Elisa diz que o senhor da farmácia aceitou seus brincos como pagamento dos remédios dele. Damião agradece a ela. Ele se sente um pouco mal. Elisa toca no amado. Ele entrega para ela o amuleto dela que encontrou e diz que acha que deve ter caído. Ele coloca o colar nela e depois tenta beijá-la, mas não está com clima. Damião diz que vai dormir lá fora e pede que ela não se preocupe e dá boa noite. Elisa diz que não vai permitir que ele passe a noite sozinho lá fora. Ela diz que se preocupa. Os dois se beijam apaixonadamente. Eles começam a tirar a roupa um do outro e seguem se beijando. Os dois trocam carinhos e se amam com paixão. Eles ficam completamente nus e se entregam à paixão. Elisa se entrega a Damião. Ramona não aceita ir embora com a neta para outra cidade, porque construiu sua vida toda ali. Paloma está decidida a ir embora, para não voltar nunca mais. Ramona fica triste. Lúcio avisa Gael que Elisa ligou e disse que estava bem. Gael fica nervoso e diz que Damião pode ter obrigado Elisa a fazer essa ligação. Eles e Damião se admiram depois de terem feito amor. Ela diz que é dele e só dele. Ele pede que ela diga que ele não está sonhando e que ela está ali. Elisa diz que está com ele, amando ele como sempre quis fazer. Damião pergunta se de verdade ela o ama. Ela diz que sim, e o ama como nunca amou outra pessoa na sua vida, e sempre o amará. Ele fica derretidinho de amor por ela e diz que essa noite ela é só dele. Dolores vai à casa de Carmen e diz que Elisa ligou para Lúcio para avisar que está bem. Carmen diz a Dolores que sua sobrinha pode morrer, que nem se preocupa com ela. Carmen diz que seria ótimo se eles assumissem, porque se voltar vai lamentar, porque a Almerinda é perigosa. Dolores diz que é uma pena, uma mulher como ela que poderia ter tido tudo, terminar assim sem nada. Carmen pede suas chaves. Dolores devolve e sai da casa da megera. Paulo bebe num bar do povoado. Ramiro vai até ele. Ele diz que não quer problemas. Ramiro diz que ele se meteu com sua mulher e vai ter que pagar pelo que fez. Ele fala que ele e Carmen estão destinados a ficar juntos e nenhum imbecil como ele vai tirar ela dele.
Paulo diz que amanhã vai embora para o México e não voltará mais para aquele povoado. Edmundo diz a Lupe que foi feito um eletrocardiograma em Almerinda e o estado dela pode ficar grave se ela não for internada para fazer uns exames mais complexos. Lupe fica preocupado. Gael vai à casa de Carmen e pergunta se ela sabe algo de Elisa. Carmen diz que só sabe que Elisa ligou para Lúcio. Carmen tenta provocar Gael com comentários de como Elisa deve estar com Damião. Carmen diz ao peão que Elisa ama Damião e ela estava feliz em ir com ele. Carmen diz a Gael que se ele fosse tão homem, estaria procurando Damião e Elisa até debaixo das pedras para matá-los. Depois de ter amado Elisa, Damião beija ela enquanto ela dorme e se levanta. Ele vai andar na praia e senta na areia pensativo e se lembra de quando Elisa disse que amava Gael mais que tudo na vida e que tinha se entregado a ele. Ele se atormenta pensando nisso. Damião segue pensativo. Elisa vai até ele com a coberta e pergunta o que ele faz ali fora naquele frio. Ela pede para irem para a cabana. Eles saem. Padre Lupe observa sua irmã. Ela diz que continua se sentindo mal, pois quer ver seu filho. Damião diz a Elisa que a ama desde criança. Elisa diz que também o ama. Ele diz que não pode acreditar que tudo isso está acontecendo e que eles estão juntos ali. Ele pede que ela jure que nunca vai se separar dele. Elisa beija seu amado e senta no colo dele. Ela o beija com muito amor e carinho. Os dois se agarram. Ramiro vai à casa de Carmen e diz que estava sozinho na sua fazenda e quis passar ali para fazerem companhia um ao outro. Ramiro diz a Carmen que Paulo Landucci nunca mais vai incomodá-la na vida. Ele diz que pode protegê-la se ela quiser. Ele tenta seduzi-la. Paulo está indo embora para a capital de moto. Ele vê um carro parado no meio da estrada com uma moça. Essa moça supostamente está com problemas no carro. Ele aceita ajudar a mulher. Dois caras chegam ali de surpresas para espancar Paulo até a morte e depois dão uma facada no infeliz. Eles botam Paulo no porta-malas de um carro. A moça ganha a moto como pagamento pelo assassinato do abusador. Amanhece. Elisa e Damião seguem dormindo. Ela acorda e se levanta feliz pelos momentos maravilhosos de prazer que passou com o amor da sua vida. Damião acorda e beija Elisa. Ela dá bom dia para ele. Damião diz que está muito bem ao lado dela e sua febre passou graças a ela. Eles admiram seus amuletos. Elisa diz que eles precisam voltar ao povoado para enfrentar as consequências do que eles fizeram e precisam enfrentar Gael. Damião pergunta a Elisa se ela não deixa de pensar em Gael. Ela diz que quando Gael souber que ela o traiu, ele ficará decepcionado. Florência encontra Gael na praça e diz que imagina que ele está sofrendo muito. Florência diz a Gael que Elisa e Damião se amam e sempre foi assim, e sempre será. Florência diz a Gael que quem quis terminar o casamento com Damião e deu a liberdade para ele foi ela. Gael diz que ela acabou com sua vida e com a dela também. Florência diz que não está grávida e tudo era uma grande mentira, que ela mesma acabou no tempo certo. Gael diz que estava a ponto de se casar com Elisa e iria ter tudo o que sonhou, mas perdeu quando Damião apareceu e tirou ela dele. Elisa pede a Damião para irem de uma vez. Ele diz que não quer que eles voltem ao povoado. Ela diz que não ficará em paz até falar com Gael. Damião diz que sabe que cedo ou tarde terão que enfrentar a realidade, mas pede mais um dia, no qual ela só pense nele, no amor deles. Eles se beijam e, com muito desejo, voltam a fazer amor novamente. Ramiro olha a espingarda de Carmen. Carmen pergunta o que ele faz com aquela arma. Ele diz que encontrou no closet e estava admirando a espingarda, que Augusto se matou. Ramiro diz a Carmen que acha que Augusto não tirou a própria vida e foi ela quem disparou nele. Ela diz que Augusto tirou a própria vida sim. Henrique diz a Edmundo que não gostou da ideia de Paloma querer ir embora do povoado. Edmundo pergunta ao filho se estava interessado em Paloma. Ele diz que estava iludido em fazer uma família com ela, dar-se o sobrenome ao filho dela. Edmundo diz que isso foi um erro, que cedo ou tarde ele e Paloma iriam lamentar. Carmen vai tomar café da manhã com Ramiro. Ela se incomoda por ele sentar no lugar que Augusto sentava na mesa. O cabeçudo é um maldito infeliz, desrespeitoso. Ramiro fala que além de ter matado Paulo, também tirou todas as suspeitas de Almerinda sobre ela. Damião enche Elisa de beijos e ela diz que está muito gostoso. Elisa diz a Damião que até nos seus sonhos o ama como louca. Ele diz que isso que estão vivendo é um sonho do qual ele não queria acordar. Elisa segue pensando em Gael. Damião chama ela para irem aproveitar a água da praia, do mar. Eles saem. Os dois estão pelados e vão tomar banho no mar. Eles começam a se beijar. Gael está muito bravo e desconta a raiva nos funcionários da processadora.
Paloma procura por ele e diz que sente muita pena no que ele se transformou. Ela diz que ele se converteu numa pessoa agressiva, cheia de ressentimentos. Ele age grosseiramente com ela e pede que ela não se aproxime dele. Paloma diz que apesar de tudo o que aconteceu, se preocupa por ele e não gosta de vê-lo assim. Gael diz que não pode evitar, porque o que se dizia seu melhor amigo roubou sua mulher que ama. Paloma diz que independente do que Damião fez, Elisa ama o mesmo desde criança. Paloma diz a Gael que ela e Henrique já não irão mais se casar. Gael diz que se ela fez tudo isso pensando que ele iria correndo para os braços dela buscar consolo, está muito enganada, porque Elisa é a mulher que ele ama e irá tirar Damião do caminho. Paloma vai embora. Elisa vai até Damião e pede para voltarem ao povoado. Damião pergunta se ela tem tanta pressa para ver Gael. Elisa diz que sim. Damião pergunta o que vai acontecer quando ela voltar a ver Gael. Ela diz que não sabe qual explicação dará pra ele. Damião diz que ela jamais sentirá por Gael o mesmo que sente por ele, e Gael terá que aceitar isso. Elisa diz que deu sua palavra de que iria se casar com Gael. Damião diz que tudo seria mais simples se ela não tivesse chegado tão longe com Gael. Ele pede perdão, mas que lhe dói muito que Gael tenha sido o primeiro homem na vida dela, e não ele. Elisa fica triste. Gael segue nervoso. Lupe fica feliz por ele ter voltado à igreja. Gael diz que com ou sem Elisa, continuará morando na sua casa. Ele pergunta aonde o padre estava. Ele diz que esteve na fazenda da sua irmã e Almerinda está muito doente. O doido ciumento acusa o padre de ter estado com Elisa e Damião. Lupe diz que não sabe para onde seu sobrinho levou Elisa. Elisa chora e diz a Damião que não acredita no que ele está dizendo, e isso lhe machuca. Elisa diz que não sabe porque ele duvida do grande amor que tem por ele. Damião diz que ela esteve a ponto de atirar nele. Elisa diz que teve a oportunidade de fugir, mas voltou para ficar com ele, e tudo o que disse era mentira, porque estava muito chateada. Ele segue com dúvidas. Ela fica triste. Ele diz que está morrendo de ciúmes. Florência percebe que Paloma já não trabalha no consultório e diz que se interessa pelo emprego. Paloma ri, pensando que ela está brincando. Florência diz a Paloma que precisa trabalhar para seguir em frente, porque seu pai morreu e acabou de se divorciar. Florência diz que não sabe fazer nada. Paloma diz que quando começou a trabalhar ali, também não tinha experiência, mas aprendeu com o tempo. Paloma diz a Florência que vai ajudá-la a conseguir o emprego. Damião diz a Elisa que não entende, porque ela não o esperou. Elisa diz que esperou ele por toda a vida e não se importou que ele tivesse tido Florência, ou quem sabe quantas mais, antes. Mas não entende com que direito ele reclama com ela, sendo que encontrou ele na cama pelado com Florência. Damião diz que ele estava se guardando e esperando o homem indicado. Ele diz que ele surpreende muito que ela não tenha esperado estar casada com Gael para se entregar a ele. Ela pede que ele calhe a boca. Damião diz que é sua culpa por não ter roubado ela antes. Elisa pede que ele não diga mais nada. Damião diz que sabe que foi sua culpa se nesses meses ela começou a amar Gael. Ele pergunta a ela quem dos dois ela ama mais. Elisa diz que lamenta muito, porque seus beijos, suas carícias, seu corpo não foram suficientes para esclarecer todas as dúvidas dele. E isso vai queimá-lo pelo resto da vida. Ela corre para praia chorando muito e diz que ele fez ela voar até o céu e agora deixou ela cair. Betânia diz a Henrique que está se sentindo muito sozinha porque perdeu seu marido e seus filhos. Henrique diz à mãe que ele e Paloma terminaram e decidiram ficar só como amigos. A fofoqueira se anima. A enxerida fica feliz por ele ter se salvado das garras de Paloma. Paloma indica Florência para Edmundo. Ela pede emprego de secretária do consultório dele. Edmundo pensa e decide aceitar que Florência trabalhe para ele. Ela agradece de todo o coração. Damião vem até Elisa. O garotão senta do lado dela. Ele diz que a ama demais e é por isso que não pode conter seus ciúmes. Mas se ela esteve com Gael antes dele, não mudará nada do seu amor por ela. Elisa pede que ele não diga mais nada. Ele diz que quer resolver as coisas, porque não quer que eles voltem brigados pro povoado. Elisa diz que se deu conta de que seu coração só estorva. Ele pergunta o que vai acontecer com eles. Elisa diz que já está muito claro. Damião pergunta se ela vai utilizar isso como pretexto para voltar com Gael. Elisa diz que sabe quem é o homem que ama, por cima de tudo. E esse homem ela se entregou de corpo e alma e se fez mulher em seus braços pela primeira vez. Damião diz que então eles voltam para o povoado e que se ela quiser voltar com Gael não precisa se preocupar com ele, porque vai entender. Elisa fica chateada por ele pensar mal dela e não acreditar nas suas palavras.